Muitos pacientes que nos procuram aqui na clínica têm vontade de melhorar aquela gordurinha localizada, aquele pneuzinho, mas têm medo de fazer uma lipoaspiração. Devido a essas notícias que sempre aparecem na mídia sobre alguma intercorrência nessa cirurgia, ela acabou ficando estigmatizada entre os pacientes. Hoje, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre esse assunto e desmistificar algumas dessas informações. Como tornar a lipoaspiração mais segura? É isso que nós vamos falar nessa live. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live semanal sobre cirurgia plástica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Favarin. Eu sou a Juni Favarin. A gente sabe que tem muita coisa que a mídia noticia, algumas intercorrências, e por alguma conjunção de fatores, acaba que essas intercorrências acabam acontecendo mais nas lipoaspirações. Porém, esse é um procedimento que, quando bem indicado e bem realizado, é um procedimento extremamente seguro e que, sim, ele traz muitos benefícios para as nossas pacientes. Eu costumo dizer, né, para aquelas pacientes que me procuram na clínica, que a lipoaspiração é uma cirurgia que tem muito benefício e pouco ônus, porque as incisões elas são muito pequenas, elas praticamente ficam disfarçadas e é um resultado que dura uma vida inteira se a paciente cuidar dele. Então, eu acho muito triste, né, que a cirurgia acabe tendo sido, né, estigmatizada por essas notícias ruins, por essas intercorrências, né? E hoje a gente vai esclarecer, né, algumas delas e como que vocês podem, né, da parte de vocês, não sendo especialistas, ter um procedimento mais seguro e que vai ter menos intercorrências. E eu acredito que a primeira delas é fazer a cirurgia com um cirurgião plástico que seja habilitado, que tenha uma boa experiência e fazer isso, né, numa estrutura hospitalar, né, numa estrutura física que tenha o mínimo de condição para esse tipo de procedimento. Quando você escolhe um cirurgião plástico, tudo começa a dar certo, porque o primeiro passo para o sucesso de uma cirurgia, e não é só cirurgia plástica, é cirurgia de uma forma geral, é a indicação. Quem tem condições de fazer essa indicação? O cirurgião plástico. Ele recebeu treinamento para isso. E o que é indicação? Indicação se essa cirurgia está bem, vai lhe fazer bem ou não serve para você, vai trazer resultados para você de uma forma segura. Então vamos lá. Uma paciente de 90 quilos, 1,55 m. Ela casou e ela pesava 60 quilos e nos últimos 2 anos ela engordou 30 quilos. Isso é uma história bem típica do consultório de qualquer cirurgião plástico que faz cirurgia corporal. Essa paciente tem que fazer uma lipoaspiração? Quando ela nos procura? A resposta é não. O que a gente tem que orientar essa paciente? Ela tem que perder peso, ela tem que mudar o estilo de vida, ela tem que fazer atividade física, procurar uma nutricionista. E depois dela perder 20, 25 quilos, aí sim pensar em fazer uma lipoaspiração. O profissional que não é treinado, que não tem essa informação, ele indica a cirurgia para essa paciente de 90 quilos. O que vai acontecer? Uma cirurgia enorme, 7, 8 litros de gordura, 7, 8, 9 horas de tempo cirúrgico. E aí começa, né, a cartilha das complicações. Então, as pacientes para fazerem essa cirurgia devem ser selecionadas. Só se faz lipoaspiração em quem tem boa indicação, que vai ter bom resultado. Na nossa clínica, no nosso dia a dia, de cada 10 pacientes que nos procuram, né, para fazer lipoaspiração, geralmente, por volta de 4, recebem uma contraindicação. Geralmente porque estão acima do peso. Então, nós temos já nutricionista, recomendamos atividade física, damos até alguma orientação, ajudamos essas pacientes a perder peso, mas elas não fazem a cirurgia. Pacientes que fumam, por exemplo, não pode fazer cirurgia fumando. Pacientes que têm doenças que não estão controladas. Há uma série de contraindicações para a lipoaspiração, gente. Não é todo mundo que quer fazer, não é como ir comprar um carro, comprar uma bolsa, você vai lá na loja e compra e está acabado. Não é assim, né? É um pouco mais complexo.
uma cirurgia. Então, primeiro passo para a segurança da lipoaspiração, um cirurgião plástico de confiança, honesto, sincero e de preferência que você tenha já referências. Na sequência, tempo cirúrgico. A gente sabe que o tempo de uma cirurgia estética, ideal, mundo maravilhoso, 4 horas. 5 horas já começa a acender o sinal amarelo. 6 horas não deve passar de 6 horas. Vamos na prática. Eu e a Juni, né, fizemos uma cirurgia na sexta-feira. Foi uma lipoaspiração de braços, dorso, o interno de coxa e o interno de joelho. Essa parte das costas. Nós passamos o Renuvion, usamos o Vaser, que aumenta a segurança, diminui sangramentos. E depois nós usamos o Renuvion porque a paciente tinha uma certa flacidez. Usamos nos braços e no dorso e no interno de coxa. Viramos a paciente. E fizemos uma lipoabdominoplastia, um pouco de lipoaspiração no abdômen e a plástica. Então, a cirurgia é até maior do que somente uma lipoaspiração. Nós terminamos por volta de meio-dia, né? Essa cirurgia começou 8, meio-dia e 30, deu 4 horas e meia. Uma cirurgia grande, mas é planejado para isso. Se essa paciente falasse para mim no consultório, eu quero fazer a mama também, doutor Eduardo, vamos fazer? Qual é a minha resposta? Qual é a minha orientação para essa paciente? Eu falo bem assim, gente, a gente já tem bastante brincadeira para este dia. Brincando, né? Eu falo nesse tom. E aí eu explico. Já temos bastante cirurgia. Por motivos de segurança, a gente não vai fazer a mama. Então o médico não pode ser seduzido por um honorário maior, de uma cirurgia maior, e perder em segurança. Não pode. Isso seria imprudência, imperícia, negligência. Isso tem que ser respeitado piamente, gente, e não pode ser aberto exceções. Então, já viram que tripla cirurgia, 3 cirurgias estéticas a gente não faz. Mama, lipo e abdômen. Isso já está proscrito na nossa prática diária. E a gente até conseguiria fazer, somos em 2, faríamos em 6 horas, né? Não passaríamos o tempo cirúrgico. Mas não é só tempo cirúrgico. É mais uma área corporal que nós vamos provocar cirurgia, provocar inflamação, provocar cicatrização. Tudo não se resume a tempo cirúrgico. Tem mais fatores, em tempo de anestesia. Tem vários fatores que... o próximo item é a associação de cirurgias. Gente, não se faz lipoaspiração com outra cirurgia que não seja cirurgia plástica. Não se faz lipo com vesícula, não se faz lipoaspiração com retirada de útero, lipoaspiração com correção de hérnia, lipoaspiração com varizes, não se faz. Lipoaspiração isolada. E lipoaspiração com outras cirurgias plásticas. Uma lipoaspiração com abdômen é uma combinação muito frequente, né? É uma cirurgia sinérgica, né? Em que a gente trata 360 graus do paciente, é muito legal, é muito comum no dia a dia do cirurgião. É uma cirurgia grande, lipo com abdômen. Então, não cabe outra cirurgia associada. São cirurgias que o paciente tem que parar o anticoncepcional 2, 3 semanas antes, ou outros hormônios. O paciente tem que estar no peso, o paciente tem que ser anticoagulado, tem que tomar injeçãozinha no braço por 10 dias depois da cirurgia. Então não pode colocar outra cirurgia com lipo e abdômen. Lipo com mama também pode fazer, são 2 cirurgias. Também são cirurgias enormes, grandes, gente. Cirurgias de 5 horas, às vezes gastamos 6, né, amor? Tá no limite. A partir nunca mais do que isso. A gente sempre planeja cirurgias para menos de 5 horas. Para se ocorrer algum retardo, que fique aí em 5 horas e meia. Lipoaspiração é uma cirurgia que tem que ser feita num ambiente com boa esterilização, com boa infraestrutura. A princípio, me encanta a ideia de fazer em ambiente hospitalar, porque lá existem enfermeiras cuidando da esterilização, existem regras. Vocês acham que em um hospital, no hospital que a gente opera, por exemplo, tem cirurgia cardíaca, tem neurocirurgia, tem neurocirurgia pediátrica. Como que é a esterilização desse hospital? É rigorosíssima, é cheio de critérios. Tem profissionais lá que só se dedicam a isso. Então, o hospital tem UTI, né? O paciente não vai precisar de UTI quando é bem indicado, quando é bem analisado. Ele vai fazer a cirurgia, no outro dia ele vai para casa, mas está lá a UTI, traz segurança para todo mundo. É legal. Não é obrigatório, né? Existem muitas clínicas por aí, mas seria um diferencial, um ganho em segurança.
A indignação que o Eduardo demonstra, né, quando ele vai falar com essa contundência, é porque nós ficamos sabendo de informações, né, que às vezes não saem na mídia, É. e a gente percebe, né, que São burladas, né? que Regras são algumas das regras burladas. elas são negligenciadas mesmo. Então, por exemplo, existem hospitais em São Paulo que começaram a negar essas cirurgias de lipoaspiração por causa do tempo cirúrgico, porque tinha um alto índice de transfusão. Então, transfundir uma lipoaspiração não é normal. Então, se o paciente fez uma cirurgia que não tem a intenção de fazer essa espoliação sanguínea e ele precisou de uma transfusão depois, é porque ou o paciente teve alguma intercorrência, ou porque o procedimento foi mal planejado. Então, lipoaspiração não deve precisar, né, de transfusão. E começou-se a observar, né, que isso virou meio que uma rotina, que virou recorrente. Então, nós ficamos sabendo dessas informações, não é aqui na nossa região, mas isso causa uma indignação para todos nós, porque é como se a cirurgia plástica, o cirurgião plástico e a lipoaspiração não fossem prudentes, não fosse uma coisa segura, e que na verdade ela só precisa ser feita da forma correta, como a gente acabou de mencionar. Segundo, tem gente transformando lipoaspiração em método de emagrecimento. Agora acho que até por causa dessas informações que a gente coloca aqui no Instagram, diminuiu muito a procura. Mas há 4 anos atrás, as pacientes, elas faziam 3, 4 lipoaspirações. Elas ganhavam um pouco de peso, não conseguiam perder e vinham fazer uma lipoaspiração. Então, se fazia lipoaspiração terciária, quaternária, e a cada novo procedimento, a gente sabe que diminui a qualidade do resultado e aumenta o risco de complicação. Atualmente, qual é o nosso posicionamento sobre isso? Lipoaspiração até secundária. Isso porque a gente tem todas essas tecnologias que a gente fala sempre aqui para vocês e que tornam realmente o procedimento menos invasivo, mais seguro, diminui sangramento, melhora o pós-operatório do paciente. Mas, por exemplo, uma paciente que já fez 2 lipoaspirações, a gente não indica, na verdade, a gente contraindica uma terceira cirurgia. Até porque vai ficando flacidez residual. Agora, você não pode fazer uma lipoaspiração e querer todo ano fazer uma lipoaspiração, gente. Fazer uma lipo, ganhar peso e voltar. Geralmente, 2 lipoaspirações é seguro. A segunda já é mais difícil. A terceira já começa a complicar, gente. E a quarta é só fibrose. Da terceira para frente, a cânula já não entra. Já não é gordura que tem que ser retirado. É tecido fibrótico que tem um pouquinho de gordura no meio. Já dificulta muito. E existe aquela regrinha clássica que todo mundo pergunta pra gente, que é quanto que pode ser lipoaspirado. Eu acho que todo mundo, né, que opera com a gente tem aquela curiosidade, quanto foi que foi lipoaspirado? Então, a conta é de 5 a 7% do peso corporal. Essa é a conta, a gente não ultrapassa esse volume de lipoaspirado e não mais do que 40% da superfície. Então, vamos supor que a paciente vai fazer culote, interno de coxa, costas inteiras, braço e abdômen, já deu os 40% dela. Não dá para fazer mais a papada, mais o anterior de coxa, mais a panturrilha. É isso aí, acabou, tá? Então, parece uma bobagem, parece que é um cuidado excessivo, mas na verdade é assim que a gente tenta controlar as variáveis do procedimento. E aí vem todas aquelas tecnologias que vocês ouvem a gente falar. A gente opera sempre em 2, a gente opera sempre em hospital, sempre com anestesista na sala. A gente usa medicações realmente diferenciadas. E aí é a somatória desse monte de pequenos detalhes que no final vai dar um resultado melhor com mais segurança. O nosso anestesista não sai da sala 1 minuto, o tempo todo na sala cirúrgica, manhã toda, 1 minuto. Isso é segurança. O que nós propomos anestesia é uma anestesia nas costas, peridural, junto com geral, uma anestesia combinada. É a anestesia que o paciente está mais sob controle, é a mais segura. Então, quem está pensando, procure ótimos profissionais, se informe, faça com critério que você vai ser bem sucedido. Pessoal, tenham todos uma ótima semana. Na semana que vem voltamos com um novo tema e tenham uma ótima semana.